servindo a ceia para essas pessoas, para não ficar sem a ceia. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17, vocês encontraram? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim, queridos: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás dele e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agora, Pai. Meu Deus, nós vamos ouvir a sua voz. Deus, e eu clamo, Pai, que haja, Pai, um coração, Pai, como a boa terra, que esta palavra, ela venha encontrar, Pai amado Deus, terras férteis, terras, Pai amado, sensíveis à sua voz, que tudo aquilo, Pai, que possa impedir, Pai, a manifestação plena do Senhor, todo espírito de inquietação, de sonolência, tudo aquilo que vem para roubar, ó Deus, a semente que está sendo, nós levantamos contra na autoridade do Teu nome, Senhor. Que seja apenas a voz do Senhor, ó Pai, através do Teu servo, meu Deus, a ser ouvida neste momento, aqueles que aqui estão, e aqueles que estão nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho, diante da rede social, Pai, ouvindo, Deus, esta palavra. Eu sei, Deus, que é o Senhor que aprove a cada um de nós estarmos aqui e estarmos ouvindo a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, fala conosco de uma maneira sobrenatural, de uma maneira, Pai, inspirada, de uma maneira que esta palavra venha a gerar, Pai, frutos de transformação, de cura, de libertação, de restauração, de saúde. Meu Deus, nós oramos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu amo esse texto, irmãos. Eu já devo ter pregado esse texto aqui, nesses 12 anos que eu estou à frente desta igreja, pelo menos umas 4 vezes. Não é muito, né? Mas geralmente você não prega a mesma coisa, até porque a Bíblia tem inúmeras passagens. Mas tem textos, irmãos, que eles são muito fortes. Tem textos que você pode pregá-los diversas vezes, e cada vez que você prega, ele fala muito forte. São textos, né? Aliás, a Bíblia diz que a palavra ela é viva. Você consegue extrair grandes coisas de alguns textos em especiais, principalmente porque é um texto que fala de um grande homem de Deus, um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem, irmãos, que tem muito a nos ensinar sobre o tema que nós estamos ministrando, que é vencendo em meio às crises. Porque é um homem, irmãos, que pelo menos 7 anos da vida dele foi de crise extremas. 7 anos, desde quando Samuel ungiu a Davi, depois que Saul, por uma desobediência, perde o seu reinado, e Davi, ele vai na casa de Jessé, e ele unge este jovem
chamado Davi, e daquele momento, irmãos, até a morte de Davi, que durou em torno de 7 anos, irmãos, foi perseguição, foi levante, foi luta, mas ele venceu todas essas lutas, e ele permaneceu firme. Então, Davi, queridos, ele tem muito a nos ensinar. Esse texto aqui ele está, o início do capítulo 5, ele vai falar que ele já está aqui com 30 anos, ou seja, teve os 7 anos que ele teve perseguição, depois mais os 7 anos que ele reinou sobre Hebrom, porque Davi foi ungido 3 vezes rei. Ele foi ungido por Jessé, depois ele foi ungido pelo povo de Judá, logo após a morte de Davi, está no capítulo 2, e agora no capítulo 5 ele é ungido pelos anciãos de Israel, e ele se estabelece como rei de todo Israel. E é interessante, queridos, que parece que nos momentos que está tudo maravilhoso, tudo bem, ele é rei de Israel, ele já está aqui morando em Jerusalém, porque ele conquistou Jerusalém. Jerusalém, no capítulo 4, no capítulo 5, ele vai dizer que ele conquista essa cidade das mãos dos jebuseus e estabelece a cidade, não o palácio ainda, porque o palácio quem vai construir depois vai ser Salomão. Mas aqui ele está, querido, no auge, né, do seu reinado, no início, ele foi recebido, versículo 2 diz que ele foi reconhecido, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e exaltar o seu reino por amor do seu povo. O homem que foi humilde como um jovem, cuidador de ovelhas, um homem que foi humilde quando era perseguido por Saul, e agora ele está estabelecido como rei, e a humildade, a dependência de Deus, irmãos, é plena. E nesse momento se estabelece mais uma crise sobre a vida de Davi, porque diz o texto, queridos, que quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, eles subiram para prender Davi, ouvindo desceu Davi à fortaleza. Os filisteus, a grande pedra no sapato de Israel nos tempos dos reis, porque antes disso foi os amalequitas, agora os filisteus constantemente se levantando, e eles se levantam no momento quando eles sabem que Davi assumiu o reinado, e ele vem com toda a força. E eu quero, querido, já desse primeiro versículo, nós darmos alguns ensinos, algumas meditações a respeito de como vencer no meio da crise. Irmãos, não tem como vencer no meio da crise sem uma intimidade com Deus. Não tem como vencer no meio da crise num relacionamento com Deus, irmãos, um relacionamento de superficialidade, um relacionamento de apenas vir à igreja, um relacionamento de apenas ser um membro de uma igreja, ou ser cristão, ou cumprir com todas as ordenanças, com todas as responsabilidades de cristão, seja ela ser dízimo, seja ela na celebração da ceia, ou no serviço, porque eu posso fazer tudo isso e não ter intimidade com Deus. Eu posso estar na igreja todos os dias e não ter intimidade com Deus. E eu estou dizendo, queridos, que vencer a crise é estar numa intimidade. E um dos grandes personagens da Bíblia, queridos, de intimidade com Deus, foi Davi. Davi, nos momentos mais difíceis, todas as crises de Davi, elas foram vencidas por causa da intimidade dele com Deus. No capítulo, com certeza você conhece o Salmo 121, ou não por número, mas o que diz o Salmo 121, quem sabe decora o primeiro versículo do Salmo 121? Céus e a terra, elevo os meus olhos aos montes,
De onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. Qual que é o contexto desse salmo, queridos? Os comentaristas, eles dizem que o contexto desse salmo está no 1 Samuel capítulo 21. Deixa eu confirmar. 23, perdão. Deixa eu confirmar. Exatamente, 23. O contexto desse salmo, Davi, ele fugiu de Saul, Davi, ele se estabeleceu em Gate, nas terras dos filisteus, do inimigo, aliás, ele se estabeleceu na terra do gigante, a qual ele havia matado anos antes. E ele está ali, enganando o rei Gate, enganando no sentido, que para Gate ele estava atacando Israel, estava atacando as terras, do seu próprio povo, as terras de Saul, mas na realidade ele estava atacando outros reinos. E nenhuma dessas investidas de Davi, ele ataca a cidade de Keila, a região de Keila. E ele está ali, querido, com seus aproximadamente 600 soldados, e Saul sabe que Davi estava ali em Keila. E Saul vem, queridos, com todo o seu exército. Eu creio que, porque o capítulo seguinte diz que Saul ele estava ali com 3.000 homens escolhidos dentro de Israel. Então eu imagino que são esses 3.000 homens, ou um número muito aproximado. E ele vem, queridos, Davi estava no vale, e ele vem e estende o exército de Israel ao redor de Saul, com seus 600 e poucos soldados valentes, mas era uma guerra vencida. Era uma guerra vencida por Saul. Com certeza, Davi ali seria abatido. Com certeza, Saul ali conseguiria destruir a vida de Davi. E é nesse momento que Davi olha para os montes, ele vê os soldados de Israel, os soldados de Saul, e ele proclama, ele declara esse salmo: elevo os meus olhos para os montes, aos meus inimigos. Olha os soldados que vêm, e ele fala: de onde me virá o socorro? No momento que de uma crise estabelecida, ele declara, ele vê os inimigos, mas ele fala: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E no versículo 26, queridos, olha o que diz: Saul ia de um lado do monte, e Davi e seus homens do outro. Apressou-se Davi a fugir para escapar de Saul, porém, entre os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Então veio, olha só, então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra de Israel. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Você pode falar assim, é uma coincidência. Você pode dizer, é sorte. Você pode dizer o que você quiser. Mas eu tenho certeza, queridos, que a vitória de Davi no meio daquela crise é por causa do relacionamento com Deus. É por causa que naquele momento que o exército estava para batê-lo, ele não olhou para o exército, ele olhou para o seu Deus e falou: Deus, é do Senhor que vem o meu socorro. Sabe, queridos, você não vai conseguir vencer as suas crises se não for através dessa intimidade. É claro, queridos, que tem muitas lutas, tem muitas crises, tem muitas situações que nós vencemos no nosso dia a dia. Nós vencemos na nossa habilidade, nós vencemos no nosso relacionamento, nós vencemos através da nossa condição financeira, da posição social. Irmãos, mas tem crise, irmãos, tem situação que nós sabemos que só o Senhor pode resolver. Você acha que Davi não conseguiria vencer esse exército dos filisteus? Porque esse exército dos filisteus, queridos, lá atrás, as pessoas cantavam e falavam assim: Saul matou os seus milhares e Davi matou as centenas de milhares. Mostrando que lá atrás Davi já vencia os filisteus. Mas quando os filisteus vêm contra Israel, contra a cidade de Jerusalém, Davi, a Bíblia diz que Davi desceu a Deus, desceu Davi a fortaleza. Davi, queridos, todas as defesas desse texto, por mais que a cidade de Jerusalém, ela é chamada de fortaleza, todos os comentaristas reformados,
comentarista, querido, de renome. Eles dizem que Davi desceu à caverna de Adulão. Davi desceu, queridos, no lugar que quando ele fugia de Saul, essa caverna está em torno de 13 quilômetros de distância de Jerusalém, diz os estudos. Mas ele vai para essa caverna, ele vai para o lugar onde tudo começou. Ele vai para o lugar onde Deus o honrou. Ele vai para o lugar onde Deus fez com que naquele lugar se estabelecesse o seu exército, de pessoas rejeitadas, de pessoas mal vistas pela sociedade. Mas ele chega naquela caverna e ali encontra Davi e forma o seu exército. É você, queridos, é você voltar à humildade do Senhor. Esse homem é rei de Israel. Esse homem aqui já tinha um grande exército. Mas quando apareceu o inimigo, ele entendeu, essa luta, eu só vou vencer se eu voltar e se eu buscar a direção do meu Deus. Meu irmão, nós temos que ter essa atitude. E isso é um desafio. É um desafio, queridos. É um desafio os momentos da crise, a gente se voltar para o Senhor. No momento da crise, queridos, eu dizer, eu tenho que ir buscar a resposta, é no Deus que eu sirvo. A sua estada aqui nesta noite, queridos, eu posso fazer uma leitura de uma descida à caverna de Adulão. Porque você vem nesse lugar, é onde você encontra a presença de Deus. Você vem, querido, no culto, é onde a palavra é pregada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então aqui, você pode fazer desta casa, nesta noite, a tua caverna de Adulão, o lugar onde você vem buscar a direção de o que fazer, como agir. Senhor, o que eu faço? Senhor, eu já venci essas crises lá atrás, mas essa crise levantou de novo. Senhor, eu sei que eu preciso ouvir do Senhor a resposta. Queridos, que nós temos, irmãos, limitações. Tem coisas, irmãos, que nós somos limitados. E tem coisas que nós dependemos, irmãos, exclusivamente de Deus. Não adianta você querer, queridos, lutar a sua crise na sua maneira natural, no homem natural. No homem, na sua sabedoria, na sua me fugiu a palavra, na sua sagacidade. Deus, queridos, Ele nos convida para viver a intimidade com Ele. Pastor, a minha crise na realidade é uma crise de relacionamento com Deus. A minha crise é justamente a crise de intimidade com Deus. Eu não sinto Deus, eu não tenho prazer de contemplar a palavra de Deus, eu não tenho prazer de orar, eu não tenho prazer de me reunir na casa do Senhor. Mas você pode mudar esta situação, queridos. Você pode falar: Deus, o Senhor é o meu socorro, o Senhor pode mudar o meu coração, o Senhor pode renovar as minhas forças, o Senhor pode se revelar ao meu coração nesta noite, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, e Deus pode. O que eu não posso, irmãos, é aceitar essa situação. O que eu não posso é me conformar com essa situação e achar que eu agrado a Deus com isso. A Bíblia, 1 João capítulo 2, ele diz que aquele que é nisso conhecemos, que é nisso que mostramos que conhecemos a Deus, é se obedecemos a sua palavra. Porque se eu digo que eu conheço a Deus e eu não obedeço a sua palavra, eu sou mentiroso. Então, isso mostra, irmãos, que relacionamento com Deus, irmãos, é obedecer, é buscar esse relacionamento. Não é falar: eu conheço, eu amo, eu gosto, Deus para mim é tudo. A questão é qual é a realidade disso. Porque se eu falo, e se essa palavra, irmãos, ela não for o meu porto, se essa palavra não for o meu norte, a própria Bíblia nos chama de mentiroso. Então é uma decisão, queridos.
Amar a Deus, obedecer. Sei que nós entramos em crises espirituais, mas eu sei, queridos, que Deus, a Bíblia diz que Ele levanta o cansado, Ele restaura do motor o necessitado. A Bíblia diz que Ele ouve quando nós o clamamos, quando nós suplicamos a Ele. Então, se a tua realidade, se a tua crise, ela é espiritual, e você precisa descer a fortaleza, você precisa ter essa intimidade, fala com Deus nessa noite: Deus, renova as minhas forças, porque eu quero voltar a buscar as respostas das minhas lutas no Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele consulta ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-no-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porquanto certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Consultar ao Senhor, queridos. Deus, como eu faço? Pai, como que eu trato a realidade da minha casa, seja ela conjugal, seja ela de um relacionamento de filhos, seja ela numa intimidade. Senhor Deus, como que eu resolvo, Pai, essa crise que está abalando o meu coração, entristecendo o meu coração? Senhor, me dá a direção. O que eu faço? Eu subo ou não? Deus, é tempo de ajuntar, ou é tempo de espalhar? É tempo do quê, Senhor? Me mostra, me dá a direção. É perguntar a Deus: como que eu resolvo essa situação financeira? Que eu posso ter entrado, ou nessa situação de um relacionamento que foi destruído por causa de uma palavra que foi dita. Porque quando eu entendo, irmãos, que eu dependo de uma direção, e Deus tem essa direção para mim. Porque o problema é quando eu acho que eu sei o que fazer, eu tenho a resposta para tudo. Davi, um dos grandes homens de Deus, queridos, ele não fazia nada, pelo menos as coisas mais complexas, sem perguntar para o Senhor. Subirei, e Deus dá a resposta. Então veio Davi a Baal-Perazim, os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim. Sabe, irmãos, quando eu estou na vontade de Deus, Deus luta as minhas batalhas. Não foi Davi que venceu, não foi o exército que venceu. A Bíblia diz que rompeu o Senhor as fileiras do inimigo diante de mim. Irmãos, isso é para nós. Esse Deus de Davi é o Deus que opera na nossa vida. É um Deus, irmãos, que vai lutar a sua batalha. Batalhas a qual você não tem condições de vencer. Ele não vai lutar as batalhas que você pode vencer. Ele vai lutar as batalhas daquilo que você não consegue. Aquilo que está anulando as suas forças. Aquilo que você coloca diante dele. Senhor Deus, aqui está, Pai. Aqui está a minha realidade. Senhor, meu coração está triste. Senhor, eu estou numa luta. Senhor, meu Deus, as portas se fecharam. Meu Deus, o alimento da minha casa está... Meu Deus, faz coisas extraordinárias. Eu tenho certeza que você cansou de ouvir testemunhos, irmãos, de alguém que clamou por um alimento sobre a mesa e não tinha, e de um nada, a porta, alguém bate na porta e falou: olha, eu estava no mercado e eu senti no coração, eu orei a Deus, e Deus colocou no meu coração eu trazer o alimento, e aqui está. E aquela pessoa tinha clamado a Deus, aquela pessoa, ela tinha falado: Senhor, vem, Pai, com uma resposta para a minha vida. Essa pessoa não diz, como eu preguei: não importa, Senhor, que perecemos. Mas são pessoas que falam: Senhor, eu não tenho saída para esta situação. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Irmão, Deus, Ele vem e Ele batalha a sua causa. Esse Deus, irmãos, continua sendo o Deus que sara. Esse Deus continua sendo o Deus que abre portas. Esse Deus continua sendo o Deus que transforma coração,
que gera alegria onde há tristeza. Mas como eu sempre tenho dito, queridos, sempre tenho dito, as crises, elas são contínuas. E Davi, querido, nessa batalha, ele pega, na vitória que Deus tem, o texto vai dizendo que os filisteus, quando fogem, ele deixa lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram para Jerusalém. Mas eles levaram, irmãos, para queimar esses ídolos. Você vê isso aí lá em 1 Crônica, quando fala desse texto. Eles pegaram todos os ídolos do inimigo e eles levaram e destruíram. Isso nos ensina, irmãos, alguma coisa. Isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos, nas nossas crises, nas nossas batalhas, quando nós vamos vencendo, irmãos, nós temos que fugir, nós temos que estar sensível, nós temos que estar, queridos, vigilantes, para que aquela situação, ela não volte a se levantar contra nós. Por quê? Porque o judeu, irmãos, sempre foi, irmãos, imagina um povo idólatra, o povo judeu do tempo bíblico. Basta você ver, eles saem do Egito, na primeira dificuldade que tem, Moisés está 40 dias no monte, recebendo a orientação de Deus, ele fala, Moisés nos abandonou, o que eu vou fazer? Vamos construir um Deus. Ele pega os pingentes, pega os brincos e constrói um bezerro de ouro. Porque na realidade o bezerro de ouro, irmãos, era um deus egípcio. E toda a história, irmãos, dos reis, a maioria dos reis de Israel viveram em idolatria. Os reis de Judá, irmãos, volta e meia, eu falei há poucos dias atrás, o rei Acás construiu um ídolo de Damasco dentro de Jerusalém. Ele tirou todos os utensílios do templo e construiu um ídolo de Damasco dentro do templo. O judeu sempre foi um povo idólatra. Mas na sagacidade, irmãos, ou na sensibilidade, perdão, na vigilância, no fugir da aparência do mal, eles destroem aqueles ídolos. Às vezes, irmãos, nós vencemos a crise, mas nós permanecemos, nós alimentamos o inimigo que está do nosso lado. Irmãos, quando você vencer uma crise, irmãos, não deixe dessa crise voltar. Me veio um texto agora à mente, que possivelmente eu devo até pregá-lo domingo, mas o final do texto, que é a história do rei Asa. O rei Asa, irmãos, ele destrói todo o exército que veio contra ele, mas o líder desse exército, da Síria, foge. E quando o líder foge, ele manda mensageiro para Asa e fala, olha, foi Asa ou foi Acabe? Tá, mas a história é o seguinte, ele fala o seguinte, olha, eu fui parceiro do teu pai, nós fizemos aliança. E ele pegou, irmãos, ele deu vida para aquele rei. Aí o profeta chega para ele e fala, me dá um tapa na cara. E ele pega, dá um tapa na cara do profeta, e o profeta fala o seguinte, olha, da mesma maneira que eu coloquei um inimigo para você destruir, e você não fez, você vai pagar o preço, você vai ser destruído por causa disso, porque ele deu vida a um inimigo, irmãos, que lá na frente, inclusive, se levantou contra Israel. Às vezes nós fazemos isso, às vezes nós vencemos, irmãos, uma crise, nós vencemos uma dificuldade de perdão, nós vencemos uma dificuldade de pecados que tem dominado a nossa vida, a gente vence aquele pecado, mas dali a pouco a gente dá vida a ele novamente. Então Davi nos ensina isso. Destrua, irmãos, tudo aquilo que possa te levar novamente a uma crise. E a Bíblia continua dizendo que os filisteus se preparam e vêm novamente contra Israel. E no versículo 23 a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu, não subirás, rodeia por detrás e ataca por defronte das amoreiras. E há de ser que ouvindo o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. A ideia aqui, queridos, é a ideia do esperar.
Davi, ele já tinha vencido uma batalha, mas a batalha se levanta novamente. Davi, ele não disse, cara, eu venci lá atrás, vai ser fácil essa. Mas ele volta a procurar ao Senhor. E o Senhor fala, Davi, agora você vai esperar. Você vai esperar e no momento certo você vai ver o sinal de atacar. Irmãos, um grande desafio da nossa geração é esperar. É esperar o tempo de Deus. A nossa geração é a geração do miojo, a geração de comida de 5 minutos. Eu acho que miojo faz até menos que 5 minutos, né? Com 3 minutos, olha só. E essa é a geração, irmãos, que nós vivemos. É a geração que nós não conseguimos esperar o tempo de... A gente quer vir até Deus, não que Deus não possa fazer, mas eu quero, a bênção é hoje. Deus, ele tem que mudar a minha vida, é hoje. Deus tem que resolver o problema do meu casamento, tem que ser hoje. Deus tem que resolver o problema dos meus filhos, tem que ser hoje. Se não for hoje, eu não espero. E Davi, ele mostra, queridos, com toda habilidade, ele sendo rei de Israel, ele entendeu que o momento agora é de espera. Deus, ele pode responder, irmãos, a tua oração hoje, porque ele é Deus. Mas também, queridos, às vezes ele quer, fala assim, espera que o momento certo as coisas vão acontecer. Conheço pessoas que oraram 20 anos por uma promessa, queridos. Eu pergunto para você hoje, você estaria disposto a esperar 20 anos por uma resposta de uma promessa? Irmão, só espera quem tem intimidade com Deus. Por isso eu preciso ter intimidade com Deus, queridos. Porque se a bênção demorar, entre aspas, demorar na nossa visão, porque no tempo de Deus ela vai chegar no tempo de Deus. Se a bênção demorar, queridos, eu continuo adorando Deus, porque eu não adoro a Deus pela bênção, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. É o que Davi nos mostra. Davi, o momento agora é aguardar, Davi. O momento é esperar e você vai ouvir o sinal. E eu tenho certeza, querido, se você esperar o tempo de Deus nessa crise, que você talvez está vivendo ela há um grande tempo. Cada um sabe a luta que tem. Tem gente que chegou aqui com crise que se estabeleceu hoje. Tem outros que estão com crise há 10, há 20, 30. Tem outros que viveu uma vida de crise. Mas Deus, uma hora, queridos, Ele pode cessar, porque a Bíblia diz que o choro da manhã ela chega. A grande questão é, eu estou disposto a esperar Deus? Ou eu volto a citar a pregação de domingo? Não te importas que perecemos? A palavra de Deus nos ensina hoje, irmãos, espera o tempo de Deus. Espera mais um pouquinho. Talvez você pode falar, pastor, o senhor não conhece a minha dor. O senhor não conhece o meu sofrimento. Sim, queridos, eu não conheço. Mas eu sei, queridos, que só quem tem o problema sabe da intensidade dele. Como eu tenho as minhas crises e de coisas que eu estou aguardando chegar, esperando, eu sei que tem. É difícil. Eu sei que às vezes da noite você chora. Mas tem um salmo que diz que Deus recolhe as nossas lágrimas nos seus odres. Então, aguarda mais um pouco, queridos. Aguarda mais um pouco. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Vai permanecendo firme. Vai adorando a Deus. Vai confiando no Senhor. O Senhor mandou me esperar. Eu sei que uma hora as coisas vão acontecer. Eu sei que uma hora o céu vai se abrir. Eu sei que uma hora coisas extraordinárias vai acontecer. Eu sei que uma hora o milagre vai estabelecer. A Dagma orou, falou do filho dela. Eu acompanhei uma grande parte da vida do Ramsés, né? Radamés, perdão, Dagma. Né? A Dagma ora pelos filhos dela. Ó, e ela sempre fala, pastor, filhos. E hoje a Radamés, lá em Santa Catarina,
Deus fez o mover e hoje ele está tomando uma decisão de descer batismo. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, não desista, irmão, da tua luta. Pastor, está doendo. Pastor, a enfermidade está tomando o meu corpo. Mas a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe como se existisse. É a fé que Abraão mostrou, queridos, no contexto de Sara. Porque se eu não espero, irmãos, a minha atitude, ela pode me gerar um problema. Abraão não esperou, queridos, no início, a promessa, e entrou a Agar e gerou esse grande problema que até hoje é o problema na Palestina. Porque ele não esperou o tempo, que ele seria pai de uma grande nação. E todas as vezes que você age, queridos, que você age antes do momento de Deus, antes do tempo de Deus, antes de Deus falar, é agora, você pode colher consequência. Agora, quando você ouve, você atende, a Bíblia fala que o Senhor saiu diante de ti e feriu o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gezer. Aqui já foi Davi que feriu, queridos. Aquele momento, Deus falou, Davi, agora a batalha é sua, mas eu estou contigo. E Deus venceu, Davi venceu. Mais uma crise, queridos, que Davi passou por ela como vitorioso. E essa é a promessa que Deus tem para a sua vida também, no nome de Jesus. Firme, queridos, permaneça firme. Que eu tenho certeza que a hora que o sinal aparecer, você vai falar, Deus me deu a minha bênção. Porque se você tem o Espírito Santo, você vai perceber a hora da bênção chegar. Amém? Curva a sua cabeça no nome de Jesus. Fale com teu Deus agora. Você pode começar essa oração pedindo perdão por você querer adiantar o processo. Você pode começar essa oração, queridos, pedindo perdão porque você está tentando resolver essa situação na força do seu braço. Davi, ele dizia, uns confiam em carros e cavalos, mas eu faço menção do Senhor. Talvez você tenha confiado na sua habilidade e vai falar, essa situação eu resolvo. Você pode até resolver, mas você pode não resolver. E você pode desprezar alguém, queridos, que pode fazer coisas extraordinárias. E depois de você pedir perdão a Deus, você apresenta a sua causa. Davi, ele disse, chegou a Deus e falou, Deus, o que eu faço? Eu subirei, não subirei? Eu vou entrar nessa batalha, eu não vou? O Senhor fala, aquilo que o Senhor falar, Deus, eu vou obedecer. E eu vou saber que é o Senhor que está falando. E talvez Deus está falando para você nesta noite, que não está conseguindo esperar, queridos. Fala com Deus, Deus, acalma o meu coração. Irmãos, a gente canta, louvor, acalma o meu coração, mas a gente sai ali, cadê, por que não aconteceu? Fala, Deus, acalma o meu coração, Senhor, que eu consiga, Deus, me dê força até esperar o momento, pede para Ele força, pede para Ele ânimo, fala, Deus, eu estou desistindo, eu estou abandonando tudo, Deus, me dá mais força, me dá ânimo, Pai, me dá ânimo, me levanta, me sustenta, Pai, até o momento que eu contemplar, Deus, o sinal, que eu ouvir a sua voz, que eu receber a minha bênção, porque se eu creio, queridos, a bênção vai chegar. Se essa bênção é promessa de Deus e não de homens, queridos, ela vai chegar. E para mim saber se ela é de Deus ou de homem, eu preciso ter intimidade, porque tem muitas pessoas profetizando em nome de Deus e ele está falando na carne. Por isso a verdadeira promessa é essa aqui, a verdadeira profecia é isso aqui.
E Ele quer o melhor para você, queridos. Ele quer coisas extraordinárias. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu me uno, Deus, à oração desta igreja nesta noite. Eu me uno, Pai, numa intercessão, num clamor, numa súplica, por cada crise que está estabelecida, Pai, nas vidas que aqui estão e naqueles que nos ouvem. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes nós chegamos no limite das nossas forças, mas o Senhor diz que o Senhor renova as forças do cansado, Pai. Meu Deus, que o Senhor levanta os seus guerreiros, Pai. Que o Senhor traga um novo ânimo, uma unção fresca, Pai. Meu Deus, como um dia, Pai amado, Jonas colocou mel nos seus lábios, e ele estava, meu Deus, perecendo, padecendo de fome nas suas forças, e voltou, Pai, vida aos seus olhos. A Tua palavra, Pai, é como mel ao nosso paladar, que esta palavra, Pai, venha nos dar vida, Pai. Que nós venhamos sair daqui nesta noite com uma convicção, Pai, que o Teu tempo vai chegar na nossa vida, e o Senhor vai curar a enfermidade, o Senhor vai transformar vidas, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai gerar, Pai, coisas extraordinárias na vida daquele que no Senhor aguarda, Pai. Que nós venhamos dizer como Davi: coloco os meus olhos nos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Pai. Vem do Senhor na minha vida e na vida de cada um que está aqui nesta noite. Nos leva, Pai, nos leva ao retorno da nossa casa, com esta palavra no nosso coração, Pai, com uma convicção, Deus, que o tempo vai chegar, uma convicção que o Senhor está lutando as nossas batalhas, as nossas causas. Leva-nos debaixo do Seu amor, Pai, da graça do Teu Filho, da comunhão do Teu Espírito. Nos dê um sono reparador, Pai. Como o salmista diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme, que o Senhor dá resposta a nós, Pai, enquanto dormimos. Fala conosco, haja, Pai, com o Teu poder, Pai, e nós damos glórias ao Teu nome, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, queridos, no nome de Jesus. Que Deus os abençoe e saia